Shalom Hashem, este que vos fala Alf, nesse 15 de junho de 2018, segundo dia da Copa do Mundo na Rússia. Oferecimento à Igreja de Jesus, sexta-feira, falaremos sobre o Rei Jesus. Muitos têm a Jesus como um ídolo, um santo, para quem devemos copiar as virtudes, mas não é só isso. Jesus é rei. As Escrituras nos mostram que ele é o rei eterno, além do nosso querido e amado Salvador, que nos deu sangue na cruz. Portanto, aquele dever que temos ao Estado, os três poderes das repúblicas neoplatônicas, graças a Deus temos um país com a Constituição cristã. Em grande parte, lamentamos os argentinos aprovarem o aborto. Ninguém aprova aborto, não. Isso é uma soberba de mão levantada contra o Rei da vida, que é Jesus. Nós temos que nos curvar diante desse Rei, obedecer e não ferir a sua criação, a sua generosidade com a nossa vida. E para isso precisamos entender que a Escritura nos fala que Jesus, além de Salvador, ele é nosso Rei eterno e é o Rei da nossa alma. Nenhum Estado neoplatônico, constitucional, cristão ou não, ele reina sobre a alma humana. Somente o Criador, Deus, Jesus, reina sobre a alma humana. Portanto, vamos ao texto que nos mostra uma rebeldia do próprio povo de Deus contra a sua vontade, contra a sua palavra. É uma inclinação do mal que nos leva a praticar esse punho levantado de rebeldia contra o nosso Rei Jesus. Atos capítulo 17. Paulo em Tessalônica e em Bereia. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Este é Alf que vos fala, a pregação flash, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, ou seja, o Messias, o Rei. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, ou seja, rebeldes, movidos de inveja, punho levantado, como os comunistas, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César e dizem que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Shalom Hashem. Então, aqui o texto nos mostra exatamente esta problemática de Jesus como rei no mundo. Os judeus o acusaram aqui em Atos 17, Paulo e os pregadores do Evangelho, de estarem alvoroçando o mundo, ou seja, criando um novo rei, um novo sistema monárquico, imperialista. E de fato começou o reino dos céus com Jesus, só que o imperador, ele é um imperador celeste e eterno. E ele é o bispo, pastor e rei das almas, do mundo transcendente. Os bruxos tentam imitar esse domínio com milagres falsos e outras manifestações, mas o domínio desse mundo é exclusivo de Jesus, ele não deu aos homens. E os judeus não queriam sair da zona de conforto, que
tinha César como seu parceiro neste império e tinha nos seus interesses, junto a César, o imperador romano, acusaram Paulo e os pregadores do Evangelho de ser uma ideologia contrária ao Império de Roma. Jesus nunca falou mal do Império Romano. Ele mesmo que estabelece os impérios e os tira, como está em Daniel, lá em capítulo 2, naquela imagem de metálica, né? Com pé de barro e ferro, então misturado, que é o nosso tempo, a semente do homem, a genética e a tecnologia metálica, onde ele vai esmagar com uma rocha não lavrada por mãos humanas. Claro, o reino dos céus, criado por Deus, em que o homem e a humanidade não se intromete. Mas mesmo assim houve também judeus que se salvaram. Houve aqueles obedientes. E os magistrados romanos não encontraram nenhum problema político, como acusavam esses judeus rebeldes e desobedientes, né? E alguns dos judeus creram e se ajuntaram com Paulo e Silas, né? E gregos religiosos e mulheres distintas. Então a igreja começou em Tessalônica e Bereia, nessa oportunidade, nesta sinagoga de Jasão. Shalom Hashem, isso é importante nós não esquecermos que devemos obediência a Jesus, não somente orações, louvores, culto, mas obediência em todos os nossos atos, como devemos ao Estado, e muito mais ao Rei dos Céus. Shalom Hashem, que vos falou, Alf, pregação flash.